começar falando especificamente dos triângulos. Vamos relembrar os seus elementos e, na sequência, vamos começar a falar dos casos de congruência de triângulos. Vamos começar pelos elementos de um triângulo, fazendo uma pequena revisão. O triângulo é o polígono de 3 lados que ele possui, denominados pelas letras maiúsculas, os 3 vértices A, B e C, os 3 lados A, B e C também, só que minúsculos. E os ângulos, essa parte interna aqui, que a gente vai sempre nomear. A, B, C, observe que nós temos ali um acento circunflexo, um chapeuzinho no B, onde nós temos o vértice. Qual seria esse ângulo ABC? Saia do vértice A, passe pelo vértice B e vá pelo vértice C. Onde está o chapeuzinho? Está no B, então ele está falando deste ângulo daqui. Vamos ver outro ângulo, colocando aqui só para a gente saber. O segundo ali ele fala do BCA, saia do vértice B, passe pelo C e vá pelo A. Mas onde está o chapeuzinho? Está no C, então ele está falando deste ângulo daqui de cima. E o último, ele está falando de quem? Vamos continuar aqui para a gente observar. O último ele está falando do CAB. Saia do C, passe no A e vá para o B. Onde está o chapeuzinho? Está no A, então ele está falando desse ângulo aqui. Então todo triângulo é composto de 3 vértices, letras maiúsculas, 3 lados que serão conhecidos, medidas, ou se eles forem desconhecidos, serão nomeados por letras minúsculas. Observe que os vértices com letras maiúsculas e os lados com letras minúsculas. E os ângulos sempre dessa mesma forma. Quando nós falarmos de ângulos, a gente vai fazer sempre dessa forma aqui. Vou escrever aqui para todo mundo ver. Eu quero falar desse ângulo aqui que eu estou pintando de vermelho. Onde está o vértice? O vértice está no ângulo A. Pode ser CAB, é esse ângulo daqui, ou pode ser BAC. De onde você vai pegar a ordem, não importa. Pode ser CAB ou BAC. Isso aqui é a denominação deste ângulo daqui. Este ângulo aqui que tem o vértice em B, você pode dizer que é o ABC. Agora lembre-se, o chapeuzinho indica onde está o vértice. Ou poderia ser CBA. Agora, esse aqui de cima, o vértice está em C. Aí pode ser ACB ou BCA, tanto faz. Então, essa é a forma de se denotar os ângulos de um triângulo. Na hora de procurar, a gente precisa ficar atento a esses detalhes, beleza? Continuando aqui, vamos falar agora sobre as classificações dos triângulos. Vamos relembrar. Se nós formos observar os lados, os triângulos eles podem ser classificados como escalenos, aqueles que têm 3 medidas diferentes. Observem que as marcações aqui, ó, indicam se tem marcações iguais, tem as medidas iguais. Se tem marcações diferentes, medidas diferentes, obviamente. Então, o escaleno é o triângulo que possui 3 lados de medidas diferentes. Ele ainda até colocou aqui não congruentes. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem 2 lados com medidas congruentes e um outro terceiro não congruente. E o mais famoso é o triângulo equilátero, que possui os 3 lados com mesma medida, ou seja, 3 lados com medidas congruentes. Então, classificação quanto aos lados pode ser dessas 3 formas. Só que a gente também pode classificar os triângulos quanto aos ângulos. Ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo ou ele pode ser obtusângulo. Não entendeu não? Vamos lá. O acutângulo ele precisa ter os 3 ângulos agudos. O retângulo ele precisa ter um ângulo reto e o obtuso ele precisa ter um ângulo obtuso. Mas fique bem ligado no seguinte, esses 2 ângulos aqui que eu estou pintando de vermelho, eles são agudos. Nós temos um ângulo reto de 90 graus. Esses outros 2 ângulos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Como é que eu vou chamar esse ângulo aqui de cima? Eu vou chamar ele de ACB. Ele tem que ser agudo. Fique bem ligado nisso. Esse ângulo também, o ABC, com vértice em B,
ele também tem que ser agudo. Por quê? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre igual a 180 graus. Se você não sabia disso, por favor, fique ligado. Nas próximas aulas a gente vai até provar como é que isso aqui é verdade. Mas a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Se esse ângulo aqui já mede 90 graus, nenhum desses aqui pode medir nem 90, porque 90 mais 90 ia dar 180, ou muito menos ser mais que 90 graus, porque ia exceder essa soma de 180 graus. Muita atenção nisso que eu acabei de falar. Se você não entendeu, volte esse vídeo e ouça exatamente essa parte. Então, no triângulo retângulo, nós temos um ângulo reto. No triângulo obtusângulo, nós temos a presença de um ângulo obtuso. Agora observe, esses dois ângulos aqui também precisam ser agudos, menores que 90 graus. De novo, pelo mesmo motivo do triângulo retângulo. Não pode exceder 180 graus. Então, se eu já tenho um ângulo obtuso, obtuso é aquele maior que 90 graus. Então, se esse ângulo aqui já é maior que 90 graus, os outros não podem ser, porque senão nós vamos exceder os 180 graus. No ângulo retângulo e no ângulo obtuso, nós já temos ângulos agudos. Por que só esse é chamado de acutângulo? Porque ele precisa ter os três ângulos agudos. Muita atenção nisso. Os três ângulos agudos, ele é o triângulo acutângulo. Os outros têm dois ângulos agudos, mas se possuir um ângulo de 90 graus, reto é de 90 graus, se possuir um ângulo de 90 graus é o triângulo retângulo, e se ele possuir um ângulo maior que 90 graus, ele é o triângulo obtusângulo. Então, nós temos 6 formas de classificar os triângulos. 3 quanto aos lados e 3 quanto aos ângulos. Vamos recapitular aqui? Quanto aos lados, os triângulos podem ser escaleno, isósceles ou equilátero. Vide aqui as marcações que você tem que se acostumar. Marcações iguais, medidas iguais. Equilátero, 3 medidas iguais. Isósceles, 2 medidas iguais e uma diferente. E escaleno, 3 medidas diferentes. E quanto aos ângulos, nós temos o acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. Lembrando que sempre tem no mínimo 2 agudos. Para ser acutângulo, precisa ter os 3 agudos. Para ser retângulo, precisa ter um reto, os outros 2 são agudos. Para ser obtuso, tem que ter um maior que 90 graus, obtuso, os outros 2 são agudos. Beleza? Vamos ver aqui um exercício bem rapidinho. Eu quero que vocês pausem o vídeo e façam junto comigo. Esse triângulo aqui de cima, ele pode ser classificado como? Vamos lá. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Pausa o vídeo e responda aí para mim. Escreva num papel. E aí? Pausou? Quanto aos lados, ele tem 3 lados de medidas diferentes, ele é escaleno. Quanto aos ângulos, eu não tenho uma marcação dos outros, mas a gente sabe que tem que ter no mínimo 2 agudos. Mas ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo escaleno retângulo. Esse seria o nome completo dele, classificando das duas formas. E esse de baixo aqui, pause o vídeo aí e classifique ele também quanto aos lados e quanto aos ângulos. E aí, como é que vai ficar? Quanto aos lados, observemos aqui, nós temos 2 medidas congruentes, ele é isósceles, e quanto aos ângulos, acutângulo, obtusângulo ou retângulo, ele não tem nenhuma medida de obtusângulo, muito menos de retângulo. Então, a gente supõe que esse triângulo é acutângulo. Vamos ver se todo mundo acertou? É isso aí, todo mundo acertou. Beleza, galera? Fique ligado aí que a gente já continua.